Só meus amigos que acompanham aqui nossos vídeos, mais um vídeo aqui para a TV Cultural Chico Museu. Portanto, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui. E se você não souber como é que faz para se inscrever, peça a alguém que entende aí da rede social. Como assim se inscrever? Vou pagar alguma coisa? Não, se inscrever é só para você, quando cair os próximos vídeos, você ser avisado pelo YouTube. Apesar que o YouTube está passando por esse grande problema mundial, onde não está conseguindo notificar todo mundo. O que é notificar? É avisar. Assim que eu publicar o vídeo, vai chegar no seu celular uma mensagem dizendo que a TV Cultural Chico Museu acabou de publicar mais um vídeo. No entanto, esse é o objetivo da pessoa se inscrever, que chama de inscrição. Não paga nada, meus amigos, só para você estar aqui com a gente e você não perder um só vídeo, um só documentário aqui na TV Cultural Chico Museu. Portanto, procure se inscrever e seja mais um aqui na TV Cultural Chico Museu. E aí juntos somos mais e muito em breve, quem sabe, chegar aí a 2 milhões de amigos. Tá certo? E aguardar aí o resultado do YouTube em relação ao bug das não notificação para os nossos inscritos. Nem todo mundo está recebendo as inscrições ou está recebendo a notificação. E algumas pessoas me passam mensagem perguntando se eu estou postando vídeo. E eu respondo, sim, estou postando vídeo, 2 vídeos por dia. Ah, porque eu não recebi aqui a notificação. Enfim, tem um jeitinho de se inscrever aqui na TV Cultural Chico Museu. E se você não conhece, são mais de 5 mil vídeos aqui na TV Cultural Chico Museu. E com certeza, você fazendo essa busca pelos vídeos documentários da TV Cultural Chico Museu, você vai encontrar dezenas e dezenas de vídeos onde você vai se identificar. E por falar em identificação, eu tenho mostrado essa casa de palha que a gente fez aqui justamente para representar aí como é que foi aí as décadas de 50, quer dizer, vamos dizer assim, como é que foi há 50 anos atrás, 60, 70, onde a casa das pessoas, da grande maioria dos brasileiros, principalmente aqui na região norte e nordeste do Brasil, moraram numa casa assim. E aí eu tenho mostrado em alguns vídeos, mas só passando por dentro, e vou trazer nesse vídeo mais detalhe. Esse jarro não é para estar aqui, eu vou tirar ele aqui porque ele não pertence a essa decoração. Por quê? Porque o jarro é coisa de ontem. Antigamente era assim. Aqui tinha umas plantações de boa noite, a gente vai plantar ainda as famosas, aquelas plantinhas boa noite, que era muito comum na porta da casa das pessoas. E muito em breve a gente vai plantar aqui. No entanto, na frente da maioria das casas, aqui era o banco para sentar. A bicicleta é bem usada, bem castigada pelo tempo, não porque queria ser, mas porque era a única que tinha. E era o meio de transporte mais usado naquelas décadas. Além do animal, claro, depois veio a bicicleta. No entanto, vamos voltar aqui a 50 anos atrás, aqui através da TV Cultural Chico Museu. Isso daqui era a janela, quer dizer, isso daqui é a janela e isso daqui é a fechar a janela. Puxado por uma corda lá por dentro, já eu mostro. E assim a janela estaria fechada e para a época, assim também como a porta de esteira, para a época estava muito seguro, porque havia o respeito, existia o amor entre as pessoas. Olha só, a porta era assim, veja que não tinha segurança, mas o respeito ao próximo era tanto que ninguém se atrevia a abrir a porta se não tivesse ninguém. É a geração de ferro. Bom, então vamos entrar aqui. A famosa esteira. Vou mostrar bem devagarzinho para que as pessoas possam entender mais ou menos aqui o recado, a ideia da casa de palha, que até então eu não tinha gravado mostrando todos esses detalhes. Lembrando que em breve a gente vai gravar novamente essa casa aqui, mas na literatura de cordel, feita pela tia Toinha. Tá muito lindo a literatura de cordel. Enfim, e aí essas 2 latas era muito útil para ir buscar água no poço, na cacimba, e trazer aqui para o pote.
Só que a lata ela já vem depois, ela vem depois, porque primeiramente é a cabaça, já eu mostro. E nossa, era muito importante mais a cabaça na casa das pessoas, mais simples, mais humilde. Bom, e aí esse pote, essa bancada aqui, que é o banco de pote, primeiramente que surgiu na casa das pessoas, depois veio a bileira, já eu mostro a bileira, mas primeiramente era aqui o banco de pote, que nem toda casa tinha um banco de pote, porque muitas pessoas usavam os potes numa forquilha. O banco de pote é uma peça que veio depois, que já seria luxo. Olha só, é um banco e aí é aqui para fixar o fundo do pote. E aí também, aqui já é uma peça depois, é para fazer o adobo, já para as paredes de adobo, mas é depois. Bom, no entanto, seguindo aqui, esse espelho com esse pente, ele não está aqui à toa. Era a famosa penteadeira do nosso povo mais simples que você possa imaginar. Isso quando tinha condição de comprar o espelho, até mesmo o pente. E aí o costume também das pessoas andar com um espelhinho redondo no bolso para os passeios. E até mesmo um pente na cintura, para de vez em quando fazer aquela maquiagem, enfim, quer dizer, se olhar como é que estava. Olha só como é que era, né? Enfim, e aqui também é uma peça de luxo, ela veio depois, porque essa peça aqui é o famoso rádio sempre caríssimo para a época, mas aquelas famílias, aquelas pessoas que tinham mais condição, vendia aí 10 cargas de arroz, 10 de milho, 10 de feijão, vendia 2 cabras, um boi, uma vaca, até mesmo um porco e tantos legumes, somente para adquirir o famoso rádio, porque era uma peça mais luxuosa que podia ter na casa das pessoas mais simples daquela época, que era para ouvir a música, ouvir as notícias, principalmente a notícia. E aí, veja como mudou. E aí, olhando aqui a sala, olha o que tinha de móveis na sala de antigamente. Era 2 redes feitas da imbira de tucum, que era para o casal. Isso aqui também já é uma peça que vem depois, que é um carrinho de madeira, mas também muito procurado pelas crianças que queriam brincar e não tinha brinquedo. Os pais faziam um brinquedo de lata de sardinha. Já era o período que podia serrar a madeira, fazer um carro de madeira, enfim. E assim eram os brinquedos das crianças. Naturalmente que depois surgem outras ideias, outros tipos de brinquedos, enfim. E aqui a vovó, ela sempre no seu passatempo, nas suas terapias, a vovó sempre fazia, a vovó até mesmo a bisavó, fazia as bonequinhas de panos, que era para presentear as netinhas, que antigamente os meninos recebiam carrinho de brinquedo, claro, e as meninas ganhavam bonecas. As meninas recebiam bonecas e os meninos carrinho. No caso aqui, o carro feito de lata de sardinha, o carro de madeira. Olha só. E as bonecas eram de pano, feito pela vovó nos seus momentos de descanso, né? Vamos dizer assim. E aí o que não podia faltar na casa das pessoas com a fé católica, né? Era o famoso oratório que tinha que ter. Nossa, era uma questão de muita honra ter um oratório em casa para fazer as promessas, os pedidos, os agradecimentos, né? Então era uma peça muito importante na casa das pessoas há 50, 40 anos atrás, né? Que hoje raramente vai se encontrar uma casa na região com essa decoração, porque hoje, por mais que tenha casa de palha em algumas regiões, mas já tem a luz elétrica, tem uma geladeira ali, enfim. No entanto, aqui é mostrando a vida nordestina do brasileiro há 50 anos atrás. A palavra quarto ela veio depois. Primeiramente, o que nós estamos vendo aqui é o que chamava de camarinha. Acho que hoje é o que deriva a palavra camarote, né?
Então aqui é a camarinha, que também era fechada por uma esteira. Aqui está a porta. Olha só como é que era. Tem um pouco de poeira aqui no vídeo. Bom, e aí a janela aqui, do mesmo jeito aquela lá da frente, com a esteirinha aqui, para já eu mostro que subia e descia assim, abria a janela muito cedo. Era um povo que levantava 4 da manhã, 5 da manhã, para tantas lutas, buscar lenha na roça, pisar arroz, e ir até mesmo ir para a roça e caçar e pescar, porque nas décadas de 50 anos atrás, até mesmo 30 anos atrás, era muito comum também a caça. Hoje é proibido caçar, né? Bom, e aí não podia faltar aqui no quarto o pinico, né? Para não ter que levantar à noite para ir ali fora, porque segundo os mais velhos, segundo a crendice, se levantar à noite para ir ali fora, poderia pegar o estopor, como diz o Patônio, né? Então tinha essa preocupação. Naturalmente que aqui seria 2 redes, essa rede que é uma rede moderna, mas seria 2 redes aquelas redes que era tecida, quer dizer, fiava o algodão, e depois descia as redes pelos grandes tecelão, que era muito raro ter na região, onde cada filho recebia uma rede por ano para dormir. Aqui uma mala, não podia faltar a mala. Depois vou trazer um baú também para cá, tinha que ter o baú também, só que o baú já é bem depois. Mas antes mesmo era essa quartinha que era uma espécie de depósito d'água, a pessoa tinha sede durante a noite, só pegava ali da quartinha. Enfim. E o que não podia faltar era uma corda dessa no meio da cozinha, que era para justamente botar muitas roupas, né? Não é nem muitas roupas, para botar a roupa, porque as roupas naquele período era talvez 3 mudas, 4 mudas que a pessoa ia ter. Hoje é um guarda-roupa e às vezes a pessoa fala que está sem roupa. Imagina naquele período onde você tinha 2, 3 mudas de roupa, onde você cuidava com muito carinho. Dessas 3 mudas de roupa que você tinha no passado, uma delas era especificamente para passeio, para ir à missa, para ir à cidade, enfim. Momentos da nossa história, da história dos piauienses, nordestinos. Comente aqui se seu pai, sua mãe ou você mesmo já morou em casa de palha. Comente aqui se seus avós moravam em casa de palha, que eu certamente que vai ser milhares de comentários confirmando que realmente você conhecia ou chegou a morar numa casa de palha. Porque a gente está retratando aqui a casa de palha há 50 anos atrás. Só que depois já se começa em todas as regiões do Brasil, vamos dizer assim, as casas de taipa. Mas na nossa região Piauí, Maranhão, acho que Ceará e, enfim, Pará, a maioria das casas era de palha, porque tem as palmeiras aqui ao redor, onde ficava mais barato fazer uma casa de palha. Só depois que tiver a ideia da casa de taipa aqui na nossa região. Certamente que há 50 anos atrás já existia casa de taipas em outros estados brasileiros, mas aqui era muito raro. A maioria, 99%, era casa de palha, coberta de palha, tudo de palha. E aqui estamos mostrando. Pronto, aí nesse modelo aqui, claro que eram muitos modelos de casa, que chamava de repartimento, que era divisória, né? No entanto que eu criei essa ideia aqui, para justamente estar falando nesse vídeo como é que era e fazer você voltar ao tempo. Assim como a nossa avó, a nossa bisavó, até mesmo nossa mãe fazia as bonecas para as crianças, para divertir, para contar aquelas histórias antigas para os netos, onde a gente adormecia ouvindo aquelas histórias de antigamente, cada história, e a gente viajava no tempo. Então não podia faltar também o famoso engenho de escaroçar algodão, porque aí eles faziam as plantações de algodão, colhiam o algodão, descaroçavam o algodão aqui, aí depois ia fiar, que era para estar produzindo aí redes para a família. Não era para vender as redes, era para produzir rede para um filho, porque a outra já tinha rasgado, enfim. E todo o processo da rede para dormir começava aqui no famoso engenho de escaroçar algodão. Aqui está o fuso e aqui está
o fio que vem do algodão. Olha como é que era um mundo sem pressa. Passar 6 meses, 7 meses a produzir uma rede para um dos filhos, até mesmo para o casal, né? No entanto, coberta de palha, bem coberta, bem organizada, bem feita. E aqui é o famoso chiqueirador, que era uma peça muito importante na educação. Por incrível que pareça, era uma peça usada naquela época, o entendimento que tinha, segundo as tradições. A criança tinha que levar uma pisa, tinha que apanhar, tinha que muitas vezes, nossa, né? Claro, nem todas as famílias usavam esse método para com seus filhos, mas na grande maioria tinha esse chiqueirador. É o famoso chiqueirador, que muitas pessoas na idade que está de 60, 70, 80 anos de idade, tem pessoas que têm marcas no corpo, na pele, dessa peça chamada chiqueirador. Então, hoje se entende que é o diálogo, é a conversa e não é sacrificando e espancando um ser humano que você vai educar. E tem todo esse questionamento, né, da educação. Então, estou falando aqui de uma época que somente em pegar o chiqueirador o filho já ficava com medo. Somente em olhar para cá era uma educação muito rígida, porque vinha de uma tradição que essa era a forma de se tornar, fazer cidadão, e que era assim que os filhos poderiam obedecer os pais e obedecer a todo mundo, né? E hoje mal se obedece os pais, mas aí, como eu falei anteriormente, é um assunto que gera muito questionamento. E aqui, o famoso chapéu, na verdade não é nesse aqui que era para estar aqui, porque isso aqui já é depois. Eu tinha um outro, eu dei para o vice-governador Temístocles Filho, que veio visitar aqui a gente. Eu dei de presente para ele, que era para ficar aqui nessa casinha de palha. Depois eu vou encomendar outro, que é justamente o chapéu de casco de burro, lá dos primeiros. Aqui eu botei essas matracas aqui, mas com certeza naquele período já se falava do boi bumbá, que um dos instrumentos do boi de pano era a matraca para animar os terreiros das pessoas, isso às 7 da noite, onde a animação era todo mundo ficar sentado na frente de casa, conversando, contando história, brincando do boi de pano e tantas outras brincadeiras saudáveis. A cadeira coberta de couro de gado, não podia faltar. Olha aí. Isso aqui é uma peça que veio depois. São cordas aqui. Eu comecei mostrando ali à frente da casa onde tinha uma bicicleta, né? Toda casa que tinha uma bicicleta não podia faltar essa peça aqui, ó. Porque de vez em quando a câmara de ar furava e tinha que remendar. Mas remendava tanto que virava tipo cordão de São Francisco, como algumas pessoas falam. Era tanto nó, porque comprar uma câmara de ar era muito caro, muito difícil e tinha que aproveitar até o último momento. Essa peça aqui é muito fundamental para remendar a câmera. A gente fala remendar pneu, mas na verdade era a câmara de ar que fica dentro do pneu. E aí tinha que ter, porque senão a pessoa ficava... E tinha que ter e tinha que aprender a fazer isso aqui, porque tem que botar a gasolina aqui, quer dizer, óleo diesel, botar fogo. Aqui tem uns forros onde a câmera vai aqui, tem que apertar, tem que ter todo um... Senão não daria certo, poderia até mesmo estragar todo a câmera de ar. Pronto, aí como eu falei anteriormente, que as casas de palha, elas são... nossa, ela é fantástica. Para os tempos que a gente está vivendo agora, com efeito global, ela é perfeita, ela é fria, aconchegante. Só que tem um detalhe, ela atrai muitos insetos, tipo lacraia, cobras. Outro dia tinha uma coral aqui na janela aqui. A gente leva um susto, né? Bom, e aí atrai muito ratos. E alguém criou essa ideia aqui da ratoeira, que era para pegar os ratos e jogar mais para longe, enfim, dar um fim. É a famosa ratoeira. Essa aqui também já é uma peça que veio depois, que são os tamancos de madeira, que é de madeira, gente. Olha só o peso que era.
mas fez muito sucesso para dona de casa e um evento e a igreja, porque naquele período as pessoas se deslocavam mais para a igreja aos domingos. Hoje é tantos eventos. Tem uma famosa cestinha feita de taboca. Ela veio depois. Primeiramente veio aqui a saca, que é uma espécie de saco, né? É uma espécie de sacola. Hoje você vai no supermercado, na quitanda, o que tem de sacola. Naquele período você levava a sua saca. Aqui você fazia suas compras e botava aqui dentro. Vinha para casa. E no dia que se estragasse, virava um adubo excelente. Uma sacola ecológica, né? Aí vamos voltar aqui e mostrar aqui como é que era a parede. Algumas pessoas tinham a condição de mandar fazer o retrato da família para pôr na parede. Mas isso era pouquíssimas famílias tinham essa condição, porque era muito difícil o serviço de fotógrafo e muito caro. E aí algumas pessoas faziam aqui, botavam na parede, desse jeito aqui, ó. Pegava 2 palhas para poder segurar. Ó, aqui é a mãe quando jovem. Muito jovem, né? Aqui é o meu saudoso pai, finado Jorge. Olha aí. Era muito comum ter os quadros de santo na parede, tanto na casa de palha como na casa de taipa, ter santos e fotografia dos entes queridos. Bom, como eu falei anteriormente, que primeiramente veio ali o banco de pote, e depois veio a famosa bileira. Aqui está a bileira, com seus copos de alumínio, que na verdade primeiramente não foi o banco de pote, veio a forquilha, já eu mostro, veio a forquilha, o banco de pote, aí veio a bileira. E naturalmente que hoje é a geladeira, né? Então é toda uma evolução. Olha só, a famosa bileira. Que é para 2 potes, tinha também para 3 potes. Esses ratinhos estão aqui representando que as casas de palha atraem muito ratos. Eu mostrei anteriormente uma saca feita de palha de carnaúba, que é uma das riquezas aqui do estado do Piauí. Pequena, e essa daqui é bem maior. Se ia fazer uma compra maior de arroz, feijão, que naquele período era o que você comprava mais, era a questão de legumes, né? E nem tanto assim, porque também os donos de casa também produziam muito legumes. Às vezes ia na quitanda comprar algo que estava faltando. Enfim, levava essas sacas para comprar os mantimentos refrigério. Assim era falado no português de outrora. Aqui um guarda-louça já é uma peça que vem depois também, já é uma peça de luxo para aquela época, mas algumas casas tinham assim. Aqui é uma espécie de batedeira de origem indígena, batedeira de ovo, gente. Só depois é feita aquela de imitando uma molazinha, já eu mostro, que era para bater ovos, para fazer ali uma torta, fazer uma comida diferente. Em algumas casas, que nem todo mundo tinha a condição de comprar os ingredientes ou até mesmo de ter esse material em casa e fazer uma torta em casa. Aqui o balaiozinho, olha só, faltou aqui só o pacote de fumo. Isso aqui era muito comum na casa das pessoas, porque as vovozinhas, as senhoras, muitas delas tinham vício de fumar o cachimbo, e aí não podia faltar, olha só. Eu mandava fazer um balaiozinho só para esses fins. Tá gostando do vídeo? Se você tá gostando, se inscreva, deixe seu gostei, comente, porque aqui é uma viagem há 50, 60, 70 anos atrás, de um povo nordestino, do nosso povo na roça, que por falta de condição iniciou a história assim. Hoje tem pessoas que estão assistindo esse vídeo, que mudou de vida, tem uma condição, que mora em apartamento, que tem uma casa, que tem uma mansão, mas a grande maioria, como eu falei anteriormente, vem de uma tradição onde as raízes começaram assim, numa casa de palha, onde sua história começou numa casa de palha. Não podia faltar também esse brinquedo muito importante, que era o famoso andajá.
A criança às vezes fraca, pela falta de alimentação adequada, tinha dificuldade de caminhar, enfim. E tinha que ter essa peça aqui, feita mesmo em casa. É o famoso andajá para a criança andar e assim aprender a caminhar, porque os pais tinham pressa que a criança caminhasse, porque seria mais um que ia ajudar nas quer dizer, que ia ajudar nos afazeres da casa, né? Era assim? Hoje já não se pode, a questão de leis, a criança, enfim. As famosas cadeiras de... A gente chama aqui cadeira de pau. Olha aí. Que já é também um objeto de luxo para a época, que só depois que ela veio, que anteriormente era um cepo, que era justamente isso daqui, pedaço de madeira, era tronco, que é o famoso cepo. Era para receber ali os compadres, as comadres, como eu falei anteriormente. Olha aqui que tava uma cobra coral aqui em cima. Olha aí. Eu puxo aqui, olha, ela vem lá. Aqui eu fecho e aqui eu amarro aqui onde eu quero, olha só. É a forma de regular, olha aí. Nossa, uma criatividade muito simples, porém fazia a diferença. E por aqui se olhava da janela o tempo passando, a compadre passando. Até mesmo olhava o tempo, se estava estrelado, se ia chover. A meteorologia de antigamente era pelo jeito do sol, enfim. Aqui também tem um outro andajá bem grande. Esse aqui ficou bem maior. Uma esteira de palha ali também, da palha, que é da famosa palmeira do coco-babaçu. Uma das riquezas também aqui do estado do Piauí é o famoso coco-babaçu, que dá origem a muitas histórias. E aqui essa balança, algumas casas que às vezes matavam um porco, uma cabra, na verdade chamava criação, né? Tinha que pesar. E aqui eles conseguiam 1 quilo de sal, guardava aquele quilo para ser a base para pesar o que queria, né? Ou senão fazia de uma pedra até chegar 1 quilo, enfim, tinha lá o jeito de medir. Naquele tempo era muito rigoroso a questão das medidas de peso, porque diziam que quem não pesasse as coisas corretamente não ia para o reino, não ia se salvar, vamos dizer assim, né? Que antigamente tudo era questão de que era pecado, que não deveria fazer. Hoje muitas pessoas já não obedecem mais essas regras, não tem esse medo enfim. Mais uma saquinha ali, dois abanos. Olha só, abano muito utilizado lá na fogueira do famoso pilar, que já eu mostro. Essa peça também já é uma peça moderna para a época, essa garrafa também. Porém muito antiga essa garrafa. Aqui que eu achei na floresta, trouxe para cá. E aqui era a mesa. Nem todas as casas tinham uma mesa, porque muitas das casas, naquele período, estendia essa esteira aqui no meio da sala, e onde trazia as panelas, os pratos, e servia todo mundo sentado na esteira no meio da cozinha. Com aquela conversa, e onde as crianças, como eu falei anteriormente, obedecia rigorosamente os pais. Imagine, você sentar aqui, todo mundo na esteira, era feito para isso. É como se ela estivesse aqui reservada para esse momento. Chegou a hora do café, do almoço, todo mundo se sentava aqui e a mãe ia servir um por um os seus filhos, que naquele período as famílias tinham aí 10, 15, 18, 20 filhos. Já pensou? Não era assim? E aí é um vídeo que faz a gente voltar ao tempo. Por isso que eu estou mostrando aqui mostrando sem pressa, para você refletir e entender que se hoje você está bem de vida, hoje você tem uma vida digna, é nunca esquecer das nossas origens.
É para trazer essa reflexão de que a gente tem que valorizar as oportunidades que ganhamos na vida e nunca esnobar, nunca humilhar uma pessoa que ainda está construindo o seu sonho, a sua história. Vamos dar força, vamos motivar. Porque aqui é um vídeo que retrata a vida de milhões e milhões de brasileiros que um dia moraram assim. Muitos deles se esqueceram que moraram assim às vezes e não trata bem o seu funcionário, o seu empregado, a sua auxiliar, a sua doméstica, enfim. Ou seja, vamos pensar nisso. Vamos refletir, vamos valorizar mais a vida, as oportunidades que Deus lhe deu através do seu esforço, da sua saúde, da sua luta, onde você conseguiu construir hoje casa, apartamento, castelo, ou até mesmo morar fora do Brasil, que naquele período era para pouquíssimos viajar para fora do Brasil. Então não esquecer, é nunca esquecer que um dia nós fomos assim, que um dia moramos assim. E lembrar de que, para agradecer, é um vídeo que faz você também fazer essa reflexão de agradecer a Deus, a quem você acha que deve agradecer, né? E valorizar as oportunidades e dizer que Deus foi grato e que nós realizamos sonhos impossíveis, que sonho esse que a gente nem imaginava sonhar, quer dizer, realizar. Então que a gente faça a reflexão de entender que temos que agradecer as oportunidades e valorizar a vida, valorizar as pessoas, respeitar as pessoas, como a gente gostaria de ser respeitado e nunca humilhar uma pessoa, nunca fazer uma pessoa, enfim, passar por momentos, decepções, enfim, não decepcione as pessoas, né? Porque a decepção vem de pessoas que ainda não aprenderam o que é o amor, o que é o carinho, o que é a oportunidade, o que é valorizar as amizades, o que é valorizar a vida. E nós que viemos de uma vida tão simples e hoje estamos vivendo dias melhores, a nossa ideia é deixar não dias melhores para a próxima geração, mas deixar uma geração para dias melhores que virão, é isso? Pronto, e aqui também não podia faltar jamais os famosos pilão, que era uma peça muito importante. Uma casa tinha que ter o pilão, que é uma espécie de liquidificador numa casa. Aqui se fazia suco, vitamina, se fazia paçoca de carne, se fazia pisar o arroz, tudo que se pudesse imaginar, fazia massa de milho, tudo pisado aqui no pilão, feito pelos filhos, a maioria pelos filhos. Cada um já levantava com a sua missão, sua tarefa de buscar lenha, de pisar o arroz, de pisar o milho para fazer o cuscuz, enfim, até mesmo pisar o café, porque o café muitas das vezes era comprado cru, em algumas quitandas da vida, que era bem difícil também ter na região, para torrar o café e depois pisar aqui. E lembrando que nesse período a maioria das pessoas tinham saúde. Quando eu falo saúde, tinha saúde física e psicológica, né? Hoje está mais complicado. Tá vendo? Tem os dois lados. Os dois lados. E tudo na vida tem os dois lados. Era bom? Tinha seu lado ruim. Era ruim, mas também tinha seu lado bom. E assim vale para todos os sentidos. Cabe a gente entender, compreender e seguir a vida. Estamos já na cozinha aqui. Aqui é uma cabaça bem grande, que era uma peça fundamental para ir buscar água no poço, na cacimba, no riacho, porque até então o plástico não tinha adentrado a casa das pessoas. O plástico talvez estava em teste. Nesse período era feito de madeira, de ferro, e as cabaças, as cuias, aqui seriam as bacias de antigamente, olha só. Para botar o arroz, feijão, catar o arroz, catar o feijão, ventar, enfim. Essas tábuas aqui era muito comum, que era uma espécie de prateleira para botar as coisinhas aqui, no caso aqui, cabaça, lamparina, enfim. Não podia faltar também aqui o famoso escorredor de prato. Olha só como é que era. Essa tábua aqui é uma tábua de cortar carne nos dias de hoje, né? E aqui seria um do giral, que não podia faltar na cozinha, que era uma espécie de
botar poucas coisas, mas tinha que ter porque era para organizar melhor a cozinha da Dona Maria, do seu José. Panela de ferro. O ferro já vem depois, porque há 50, 60, 70 anos atrás, a maioria das casas mais simples era a panela de barro, depois veio a panela de ferro, alumínio, enfim. Também a peça que vem depois, que é o famoso pano de prato, quer dizer, é o porta-colher, né? De botar as colheres, ficavam aí. Aquela senhora que tinha aquela preocupação da organização das coisas, ela encomendava, ela mesma fazia. A maioria das vezes ela mesma fazia. Lembrando também que o chão não existia cimento. E se existia, era muito caro, muito distante. Era feito tudo no chão batido. Traz o barro para cá, espalha, agoa e bate. Era o piso da casa. Que muitas das vezes, muitas crianças da nossa geração, que tem 50 anos, 60, se criaram se arrastando nesse chão. Muitas das vezes sem roupa. Mas era assim. Tá vendo como tudo mudou? E a gente tem que agradecer e valorizar as oportunidades que temos. E que muito mais vai vir, né? Bom, eu falei anteriormente que, primeiramente, se iniciou o pote na forquilha. Depois veio um banco de pote, depois veio a bileira. Aqui está a representação, que na sala de antigamente também, não era só na cozinha, depois ficou só na cozinha. Primeiramente era na cozinha e era lá na sala a forquilha e seu pote. E o pote, aqui em cima tinha talvez um ou dois copos, onde todo mundo se servia no mesmo copo. Olha só como é que era. E ninguém tinha aquela preocupação que transmitia nenhum tipo de doença, até porque pregava que era pecado, que a gente estava com soberbo do irmão, enfim. Já hoje, por medida de segurança, enfim. Aí, a lamparina. A tavazinha dava 6 horas da tarde, já se providenciava botar o óleo aqui, bater aqui os pavios e o isqueiro, que era a gasolina, inclusive o isqueiro está no outro espaço, vou trazer para cá, que era a gasolina onde você tinha essa iluminação. Mais abano aqui, que era para abanar o fogo quando o fogo estava um pouco ruim. E aqui é o famoso giral, onde ia buscar água no poço, botava aqui nos potes, pegava aqui do pote, olha, torneira nem imaginava, né? E lavava as louças aqui. E aí, botava para enxugar aqui, para quando tivesse tudo sequinha, chuta, vamos dizer assim, voltava para cá e organizava nos seus passos, as colheres, os pratos, enfim. Uma viagem na história através da TV Cultural Chico Museu. E você ia emocionado, comentando e relembrando e falando, realmente era assim mesmo, Chico Museu. Era desse jeito. Claro que nem tudo vai ser contado no vídeo, mas era mais ou menos assim. A vida simples do homem do campo, do homem da roça nas décadas de 60, 50, enfim. E aqui era o famoso pilar, que algumas regiões chamam de fornalha, aqui chamam mais o pilar. Que era aqui a lenha. E aqui, olha só, tá entupido aqui, mas é do cupim, tem que limpar aqui, que a lenha vai aqui por baixo queimando e saía fora aqui, ó, a fumaça. Tem a panela de barro aqui, o famoso abano, que era para dar uma agilizada aqui no fogo. Era graduando, era aumentando o fogo. O bule. As vassouras, vassoura de palha, antes tinha uma vassoura de garrancho, enfim. E olha só, o batedor de ovo, eu mostrei anteriormente que batedor de ovo da origem indígena era feito de talo, depois fizeram isso aqui, para bater os ovos, fazer torta, fazer um bolo, enfim. E olha só. Usava muito isso daqui, esses cambitinhos para pendurar os quilos de carne, de pendurar algumas coisas para ficar mais alto das crianças, até mesmo dos gatos, não era isso? O ferro de passar está aqui, mas ele é uma peça que veio depois. Naquele período acho que nem se conhecia o ferro de passar, só na casa das pessoas mais de
abastado, né? Que são as pessoas mais de condição. A chaleira também era uma peça que veio depois. Aí está aqui. E aqui sempre tinha isso aqui lá em cima, que era botar alguma coisa, como eu falei anteriormente, para esconder dos gatos e das crianças. Uma carne seca, um toicinho do porco ali, enfim. E aqui é espeto, para fazer espeto, para assar carne na brasa. E raramente, nesse período, raramente as pessoas cozinhavam no carvão. A grande maioria era fogo a lenha, era cozinhando a lenha. Agora imagine, cozinhar a lenha na panela de barro. Era muito saudável a comida, né? Que maravilha. E já aqui é saindo, vou mostrar também novamente aqui tanto a porta da frente da cozinha, do quarto, tudo era de esteira assim, de palha. A gente chama de esteira, mas na verdade é porta de palha. Saindo aqui era o quintal. O quintal tinha um lachador de lenha, tinha pedra de quebrar tucum, que quebrar tucum antigamente era uma fonte de renda. E alguns pilão ficavam fora para pisar arroz em grandes quantidades. Para os trabalhadores que estavam na roça ou ia receber o compadre, a comadre, estava vindo de outra região. Naquele período, o meio de comunicação era avisar de 6 meses, 1 ano. Depois, olha, daqui a no dia, tal mês aparece na sua casa. Isso marcava com 3, 4, 6 meses depois. Uma forma de agendar sem pressa. E, inclusive, muito se falava no primeiro de ano, que a gente chamava passar ano novo na casa dos padrinhos, dos comadres, dos compadres. E aí virava tradição. Aquela casa que recebia as pessoas estava sabendo que no próximo ano, no dia 1º de janeiro, a casa lotava. E assim também nos períodos da Semana Santa. Eita, meus amigos, que viagem, uma viagem de emoções. Como eu falei anteriormente, nem tudo eu retratei aqui, mas trouxe para você um pouco dessa reflexão, dessa memória do nosso povo brasileiro, da nossa gente que um dia, por falta de condição financeira, morou numa casa desse mesmo estilo aqui, talvez dessa mesma decoração, onde a gente era feliz e não sabia. Era tanta simplicidade que faltava palavras. Era muita simplicidade. Então, eu prego uma vida simples e sou essa pessoa porque a vida é isso, é simplicidade. Quem diria eu estar relatando esse vídeo com a idade de 50 anos? Quem diria? Mas aqui estamos. E compartilhe esse vídeo com seus amigos que tiveram uma vida parecida. Compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas a qual eu identifiquei alguns pontos aqui da sua vida lá de 50 anos atrás, 60 anos atrás, onde a gente fez essa casa para estar relembrando. A gente recebe muitas pessoas aqui, muitas pessoas entram aqui, às vezes até se emocionam, às vezes até pelo sentido, o cheiro aqui da casa. Aí refresca a memória e vem as emoções, mas uma emoção positiva de saber que nós mudamos, que nós estamos morando em casas melhores. E se você ainda não está morando numa casa digna, lute, trabalhe, acredite que uma hora também você vai realizar o seu grande sonho. E agradecer a todos que estão aqui com a gente. Portanto, é mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu. Me despeço. Já convido você para se inscrever no canal TV Cultural Chico Museu e compartilhar o nosso vídeo para milhares de pessoas. Voltar aqui o tempo. Agradeço imensamente e até o próximo vídeo.